os donos da bola. Oferecimento Novacom, reduzindo a parcela do financiamento de seu veículo. É que vocês não viram não viram o negócio do Calil aí, passou tão rápido que você nem viu. Daqui a pouco, aliás, a gente vai falar sobre as declarações do Calil, né? Mas o assunto agora é Recopa, Galo campeão, Lanús venceu no tempo normal, o Atlético na prorrogação, já aliás jogou melhor e garantiu o título. Vamos ver os gols aí, põe de novo aí que o povo gosta de ver. A nação atleticana, a massa atleticana, tá de olho. Muito obrigado aí a todos aí da Fox. Olha, o Tardelli primeiro fazendo o gol de número 100. Quando esse gol aconteceu, Dimara, muita gente que estava no estádio pensou, aliás, 99,9%, foi bom, já ganhou a primeira e sai vencendo de 1-0. Eu acho que teremos uma noite, no mínimo, fácil. Mais tranquilo. E não foi. Não foi. Eu acho que esse jogo teve todos os ingredientes, né? Quando a gente fala assim das conquistas do Atlético, da forma como as coisas vêm, né? Uma coisa ninguém pode falar mais que o Atlético não tem sorte, tem muita sorte também. Mas teve, porque ontem ele não teve futebol, né? Foi uma noite em que a gente não viu o Atlético efetivamente, uma coisa que a gente já vem criticando já há algum tempo da equipe do Levi, padrão de jogo, sistema de jogo, jogadas, repetindo o esquema do Cuca. Aliás, o esquema do Cuca deve ser um esquema salvador, porque é o único que se consegue jogar nessa equipe do Atlético. Embora as críticas sejam a isso no tempo normal de jogo, na prorrogação, e a gente discutiu isso durante a madrugada, o Atlético veio com jogadores tecnicamente diferenciados, o caso do Dato, no caso do Luan, e em condições, né? Tinham vindo do banco, e aí eles conseguiram fazer a diferença nessa prorrogação. Mas o que não tira as críticas do Atlético, porque o Atlético é uma continuidade, não é só esse título, é o que vai vir pela frente. E esse sistema de jogo do Atlético, além de ser fácil de marcar, né, muito visível, é uma história que já não dá mais certo. Precisa se achar uma nova forma de jogar. Júnior, Brasil, o título é importante, deve ser festejado, extremamente importante. Corinthians, Internacional, o próprio Cruzeiro já ganhou, o Santos ganhou também, os últimos 4, né? Santos, Internacional, Corinthians e agora o Atlético, ou seja, os últimos campeões da Libertadores ganharam também a Recopa. Para você ganhar a Recopa, eu queria ter dito isso lá no Jogo Aberto, para você ganhar a Recopa, você necessariamente tem que ganhar a Libertadores ou a Sul-Americana. É ruim quando a gente lembra depois, né, da vontade de voltar. Da vontade de voltar, porque eu queria ter dito lá que não existe um tipo, por exemplo, eles falam que o Corinthians foi campeão mundial e tal, mas como você for campeão mundial sem ganhar a Libertadores? Eu não entendo esse processo, mas enfim, mas já vai brilhar, tá lá na sala de troféus e tal. Então, um título importante, muito festejado, dramático. Mas eu gostaria que você falasse também dos problemas do Atlético, porque é nesse momento que eles têm que ser discutidos também, porque tem uma temporada pela frente agora. Um grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Primeiro é o seguinte, título tem que ser valorizado. Eu vi muita gente, vocês, quando o Cruzeiro ganhou, valorizaram. Não, a imprensa valorizou a conquista do Cruzeiro também quando ganhou a Recopa. Isso é outra história que tem que valorizar. Eles não lembram mais. Aí o cara não quer lembrar, né? Então, título é título, tem que ser valorizado. O Atlético só disputou porque foi campeão da Libertadores. E todo título, ainda mais internacional, gera uma projeção, gera uma série de coisas. Então, quanto a isso, eu nem discuto. Título é título, não dá para menosprezar título. Com relação ao Atlético, teve bons momentos no jogo, teve dificuldade. Foi um Lanús totalmente diferente, um Lanús com pegada, com vontade, com determinação. A Costa muito bem, a Ayala também, apesar do gol contra, explorou em muitos momentos o mano a mano com o Hever, e aí vem os problemas. A defesa bateu cabeça demais no primeiro tempo, mas muito. Não sei se era o Hever que estava ali como elemento estranho, houve dificuldade de posicionamento, bem estranho, inclusive. Mas foi uma defesa horrorosa. Os volantes do Atlético ontem, para mim, foi a pior partida dessa dupla de volantes, porque eles marcaram com o olho, não conseguiram dar o combate, não conseguiram anular a chegada do Lanús. Isso me assustou. O Ronaldinho, mais uma vez, pouco produzindo. Maxwell com dificuldade, fez o gol. E aí vieram as mudanças no segundo tempo de uma pressão incrível, assustadora. O Acosta deitou e rolou para cima do Hever. O Atlético não conseguia encontrar o antídoto para neutralizar isso. Teve dificuldade, o gol acabou sendo inevitável. E aí, na prorrogação, o Atlético encontrou seu melhor futebol, mais uma vez, graças ao Luan, destaco também Tardelli, Marcos Rocha. E o Léo Silva, depois dos 20 do segundo tempo, que também foi um gigante. Mas precisa sim o Levi rever tudo isso. E pior de tudo, sabe qual que é o maior problema que eu vejo, Everton? Foi folga para muitos jogadores diante do Bahia, para decidir o título. E agora folga porque os caras estão cansados e o Atlético vai se distanciar de uma possibilidade de Libertadores e muito mais de um título. Isso é um absurdo. Folga para Ronaldinho, amistoso com o Deco, isso não existe. A não ser que o cara esteja indo embora. A não ser que ele esteja indo embora. Isso é um absurdo. Folga para os caras
Não, gente, a temporada, entre aspas, está começando agora de novo. E o ano não acabou, tem Copa do Brasil, tem o brasileiro com o principal rival na ponta da tabela. Então é importante, né, que o Atlético, no mínimo, leve a sério, coisa que não aconteceu, principalmente no ano passado, depois da conquista da Libertadores. Aí ficou naquele negócio, derrapou, até chegar e o Cruzeiro conquistar o brasileiro, né? Então, quer dizer, será que esse ano o mesmo problema vai acontecer? Tipo, assar aquele negócio assim, já ganhei a Recopa mesmo, agora não é possível. Já tem um título. Não é assim que se faz futebol, né? A torcida merece respeito, né? E principalmente o clube, porque o clube paga salário. Agora, o exemplo parte do clube. Quando o clube dá folga, né? Mas conquistou a Recopa e tal. Gente, acabou. O jogo acabou na madrugada de hoje. Acabou. O Galo foi campeão, foi. Agora é trabalho, meu filho. Tem que seguir com a mesma pegada. Eu também sou contra isso aí que você falou, Brasil. Aliás, eu sou a favor do que você falou. E contra dar folga, facilitar demais. Porque, 40 dias de Copa do Mundo de paralisação. Aí poupa os caras, aí ganha uma Recopa. E o Levi disse na coletiva, e eu acho que eu não estou errado, não. Ele disse ontem que vai poupar atletas no próximo jogo. Ele falou. Ele falou que eles estão cansados. É isso que eu não entendo. Poupou antes, vai poupar agora? Porque falou que eles estão cansados. Daqui a pouco o Léo Gomes tem informação sobre o Ronaldinho, mas antes eu quero ouvir o Cadu Doné. Tudo bem, Igor? Tudo bem, e você? Tudo bom. A conquista, o tamanho dessa conquista, e gostaria também, Igor, que você falasse sobre os problemas, porque a torcida segue cobrando. E eu vou dizer, e eu gostaria que você falasse também de um jogador, Emerson Conceição. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Começando pelo final, Emerson Conceição, unanimidade pelo lado negativo. Todo mundo enxerga jogando muito mal desde que chegou ao Atlético. Acho que você pegar uma ou outra partida específica é cruel, mas você tem que analisar o todo e o geral dele é totalmente desfavorável. Um cara que não joga bem. Apesar de que, ontem, quando o jogo estava 1-1, até teve, mas não é nem isso que eu vou falar. É uma mania do brasileiro, e isso não é específico da torcida do Atlético, é de qualquer time, de torcida de seleção brasileira. O brasileiro tem mania... Peraí, deixa o Titi só arrumar um negocinho aqui. Peço o microfone virou aqui, pôs a mão no peitinho. Mas você estava me ouvindo? Tava meio abafado. Então, mas pode continuar, né? Eu tenho que repetir. A mania do brasileiro de procurar sempre um bode expiatório. Uma coisa é entender que ele de fato está muito mal. Outra, completamente diferente, é ver ali que o jogo está 1-1, o time está jogando muito mal coletivamente, nada está funcionando. Aí a culpa ser do cara. Não foi. Que muita gente tenta colocar... Não foi. Vitória de um título, né? Então, isso é cultural. As pessoas tendem sempre a cair no simplório, ao invés de cair numa análise mais profunda, sempre procurar um culpado. Por exemplo, o time está perdendo de 7-1 no Mineirão, a culpa é do centroavante que não pega na bola. É claro que ele está ridículo na Copa do Mundo, mas... E o Davi Luiz, ídolozão, que falhou 30 vezes no jogo, marqueteiro. Tão fofo, né? Sabe? Então, o brasileiro tem mania disso. Ele estava muito mal, mas não era culpa dele ali. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, tamanho da conquista. Importante, mas também não é esse negócio que muita gente tenta colocar. Sim, as pessoas aumentam. E não é porque o Atlético, se fosse o Cruzeiro, ia aumentar também. Por regionalismo, populismo, ganhar audiência. Tem um valor, é uma competição importante, o torcedor tem que comemorar sim. Começa lá de trás, começa desde o brasileiro. Agora, mais uma vez, tem que sair dos extremos. As pessoas tendem ou a desvalorizar, achar que não vale nada, ou a também querer colocar como se fosse não é uma coisa nem outra, é um título legal. É uma bola pra frente, não é Libertadores, não é brasileiro, não é Copa do Brasil. Né? Então, mas é um título legal, tem que ser comemorado, mas que tem gente que joga lá em cima e aumenta, eu acho que sim. Sobre o jogo, acho que foi mal. Acho que a conquista foi justa porque na soma dos 180 minutos, tudo foi muito equilibrado, né? Então, qualquer um tivesse vencido ali, acho que teria ficado de bom tamanho. O Atlético no segundo tempo lá foi muito bem. Foi muito superior até do que o Lanús. Mas ontem foi muito mal. Gostei do Marcos Rocha, gostei do Tardelli, do Vitor, do Luan. Acho que esses são os principais. Agora, coletivamente não funcionou. A bola não passou pelo meio-campo, o time não cria, não tem consistência, não tem regularidade, o mesmo argumento que eu venho utilizando. Agora, para elogiar o Levi Coupe, até pegando o gancho no que eu falei ontem, das entrevistas, 2 respostas dele na entrevista de ontem foram muito boas e saíram do padrão, mostra que ele é um cara que tem várias virtudes. Primeiro,
quando perguntaram para ele se o Lanús surpreendeu. Ele falou que sim. Isso foi muito legal. E ele falou de um jeito genuíno, sincero, não era menosprezando, não era com arrogância, é saindo daquilo que eu estava cobrando ontem, saindo do lugar comum, da resposta protocolar. Surpreendeu todo mundo, não só ele. Do jeito que ele Na falou, forma sim. de jogar. Apesar que é uma forma de jogar. Não. Vocês vão me Não, desculpar, ele tinha que conhecer, mas ele mas foi ficar muito surpreso com o Lanús é brincadeira. Você. Não, mas o Cadu está querendo dizer assim, dentro de uma transparência, o Levi foi positivo. Ele diz, eu não sabia o que aconteceu. A sinceridade dele pode ser ressaltada. É isso que o Cadu está falando, não é? E você discorda totalmente, então talvez você seja o arauto da imprensa que esperava isso, porque ninguém esperava o time tão bem assim. Claro, não. Todo mundo estava falando isso. Todo mundo, ninguém estava falando que o time... muito bem. Ninguém... Muito diferente do primeiro jogo. A diferença foi absurda. Veja bem, eu não sou ele um foi arauto muito da mal no imprensa, mas eu primeiro. disse aqui antes do jogo, e não é um discurso simplório, não. É muito bom ter parcimônia com esse Lanús. Todo mundo falou isso, porque Mas não, o Lanús todo mundo não falou mais coisa do que você nenhuma. Todo imaginava. mundo falou coisa... Esse ponto, jogou, é isso jogou. aí. Não, é isso que o Levi Jogou mais do que falou. todos imaginavam. Não, Mas por quê? Porque o Atlético não jogou, porque o Levi não conseguiu fazer o Atlético jogar, porque o Levi até agora não fez nada nesse time para você dizer, poxa, o Levi mudou. Esse título aí, para mim, é do Cuca. Esse time ainda é o time do Cuca. Esse time ainda joga o futebol que o Cuca implantou. Porque o Autuori passou e não mudou nada. E não, também não é essa. A gente esperar que o Autuori fosse mudar também é brincadeira. Mas mudou alguma coisa do Autuori pra cá? Mudou alguma coisa do Não, é que eu tô Autuori pra cá? dizendo. O Autuori não mudou nada e o Levi chegou e também não mudou nada. Foi circunstancial. O Cuca deu o título da Libertadores, chegou a disputar a Recopa e ganhou. Por isso que mudou. A forma de jogar é a mesma. Que botou o Bernard ali nesse time é a mesma coisa. Mudou Então nada. deixa eu elogiar só a outra para não perder o raciocínio. Eu gostei da sinceridade que não resvalou na arrogância e eu não interpreto como um desconhecimento. Não achou que resvalou nisso também. Surpreendeu muita gente. A gente pode discordar porque eu também fui surpreendido. Todo mundo. E eu em nenhum momento menosprezei. É diferente. Eu já esperava um time que jogasse bem. Mas o jeito de jogar, Everton, alguns aspectos foram surpreendentes. A intensidade, o posicionamento, foi melhor durante quase 90 minutos. Então foi muito bacana. Mas será ver esse lado. Não acontece porque o treinador estuda um pouco mais, não? Não, mas ali era a forma. Mas sabe o que ele fez? Ele assistiu o primeiro jogo, tanto que ele mudou taticamente o Lanús. O Lanús não veio com 3 atacantes. Não, mas isso as pessoas sabiam, mas não a vontade. Estudou. E a outra, a humildade de ele mesmo reconhecer que o time não está jogando bem e ele falou por causa do treinador. Ele colocou isso. Ele falou. De um jeito muito bacana e também, mais uma vez, não parecia aquela coisa de jogar pela torcida. O tom de voz, o jeito que ele falou, dava para sentir que o cara estava se abrindo mesmo, sendo sincero. Gente, vamos tentar melhorar tal, mas então, reconheça a humildade do Levi Coupe, gostei dessas duas respostas e agora... Eu acho que você tem razão em enaltecer a humildade dele e tal. Se ele reconhece que o time não está bem, ele tem que treinar o time, não é dar folga. Por favor, comigo. Isso eu também acho. Ontem, após o jogo, o Atlético estava lá fazendo a celebração, cerimônia da festividade do título. O Guilherme Barros Esqueloto estava descendo a escada. Aí eu acho que ele encontrou algum dirigente do Lanús e deu para escutar o que eles conversaram. O cara cumprimentou ele assim, como se ele tivesse sido campeão. Eu acho que era dirigente do Lanús, estava com um terno, etc. Cumprimentou como se ele tivesse sido campeão. E aí o Esqueloto chegou para ele e falou assim, infelizmente o futebol não tem justiça. Porque o Atlético ganhou ontem, Everton, porque não tem um gol qualificado. Porque se tivesse, tinha perdido. Jogou mal. Não tem coletivo, não tem. O Atlético vive da individualidade de jogadores. Tem mais dificuldade esse ano, porque o Ronaldinho está mal. Até agosto do ano passado, na condução da Libertadores, primeiro semestre foi excelente. Parou um pouco para a Copa, semifinal e final, não apareceu tanto. Segundo semestre ele se machucou e o time caiu. O Atlético vive hoje da individualidade do Tardelli. O Jô não recebe tanta bola, se fala, tem que questionar, centroavante fixo. Teve uma boa jogada do Conceição, ele errou a cabeçada, que não poderia perder. Vive da individualidade e vontade do Luan e numa bola enfiada do Guilherme. Não tem trabalho coletivo, não tem troca de passe.
O Atlético hoje vive, Everton, da regularidade de um jogador que ele tem que ser alternativa, que é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, lateral direito, excelente jogador. Se bobear nessa nova estruturação aí da seleção, ele vai ter oportunidade, porque é excelente, mas não pode depender do Marcos Rocha. Até porque ele é o Marcos Rocha tem que ser lateral, alternativa para outros jogadores no coletivo ele aparecer, que era o que ele fazia com o Cuca. Jogava praticamente no campo ofensivo. Era líder de desarme da Libertadores, aparecia como elemento surpresa, mas por quê? Por causa do coletivo que era o destaque. O Atlético hoje não marca pressão como marcava no ano passado, na verdade, ano passado com o Cuca, 2012 também. Os dois volantes, você vê que não há uma compactação das linhas, ou seja, vive da individualidade do jogador. Sim. No brasileiro, isso aí não vai ter consistência. Sim. Vai ganhar um jogo ou outro em casa, mas fora de casa, jogando assim, não vai ganhar. E agora, outra questão. Liverpool, me surpreendi com o Lanús. Mas surpreendeu por quê? Foi os mesmos jogadores que ele enfrentou na outra semana. Teve outra postura. Lógico que estava. O time estava precisando reverter uma vantagem aqui. A vantagem era do Atlético. É óbvio que eles teriam uma postura diferente. É óbvio. Mudou taticamente por quê? Será que o Schelotto ficou uma semana estudando? Segundo tempo, errei aqui. Foi lá e consertou para ontem. E o Atlético não consertou nada. O Atlético não avançou da quarta-feira passada para essa quarta-feira, não avançou nada. Mas eles nem jogaram, eles fez foram 2 gols contra. Eu gostaria que você... Só lembrando a discussão é pertinente, eu acho muito bacana. Eu gostaria de ter 2 horas. Ele respondeu que sim, ele não falou isso do nada. O jornalista perguntou, você se surpreendeu? Se ele fala, não, aí a pessoa vai falar, então por que não criou um antídoto para jogar melhor? Isso que eu ia te falar agora. Então, o que eu estou falando não anula isso, eu concordo com você plenamente. Tecnicamente, o Schelotto deu um baile no Liverpool que foi mal. Nessa surpresa que ele teve nos 90 minutos, ele não soube fazer uma leitura para passar a surpreender o Lanús. Mas isso é uma outra coisa. Não, só não, Brasil. Se você não consegue ler o jogo em 90 minutos... tem razão. E aí depois você vai para a coletiva e diz que foi surpreendido. Não foi surpreendido. E outra coisa, deixa eu só pegar um gancho em cima do que o Cadu falou ali, a questão de fazer do Emerson Conceição, por exemplo, um bode expiatório. Eu acho que é muito pertinente a discussão em cima do Emerson Conceição, porque o Atlético venceu o jogo e ganhou um título. Né? Se o Atlético tivesse perdido, aí eu acharia uma baita de um oportunismo e de uma injustiça chegar aqui no dia seguinte e falar, a culpa é dele, o lado esquerdo do Atlético não funcionou e tal. O que acontece, cara? Eu conversei com uma amiga minha ontem da imprensa, lá no Mineirão, ela disse que uma vez foi entrevistar, eu não vou falar não, até para preservar, porque ela lida diariamente com os jogadores, ela me disse o seguinte, Everton, o Emerson Conceição é um jogador de uma simplicidade, de uma humildade, que eu fui numa oportunidade de perguntar, a torcida está pegando no seu pé, eu falei, não, mas eu tenho muito que aprender ainda, né? Qualquer um outro, não, estou aqui para fazer meu trabalho, vai ter que reclamar com o presidente. Então ele reconhece a limitação. Mas o problema dele é que o jogo está pegando fogo e o jogador, quando não quer jogar, ou não sabe, ou não entendeu o que o técnico pede, ele esconde do jogo. Entendeu? Então, eu via isso durante os 90 minutos. Ele não marca, ele raramente apoia com qualidade. Bons momentos, Brasil. Para um cara, Brasil, bons momentos, isso não pode definir. O Tardelli pegava a bola, ele abria na esquerda, o Tardelli virava e metia na direita. O Emerson Conceição não tem condição de ser jogador do Atlético. Ponto. O Botelho jogou pouco, mas o que jogou também mostrou que não vira. Entendeu? O Lucas Cândido, que veio da base, que está machucado, mostrou mais jogando improvisado na lateral esquerda que esses dois que foram contratados, que são jogadores da posição. Então, o Emerson Conceição não pode. O Dátolo improvisado na lateral esquerda rende mais do que o Emerson Conceição. E o Dátolo merece no mínimo... Ô, Dátolo, eu não tenho uma posição para você no meio campo, meu querido. Mas joga pra mim. Você joga, professor. Então vai lá, fica lá, joga lá. Pronto. Fala do Ronaldinho. Eu tô que nem o Faustão, só eu falo. Não, tem informação que eu tenho desde ontem é que ele vai agora para essa despedida do Deco e dificilmente volta a jogar pelo Atlético. É a informação que eu tenho. Iria para onde?
não tem futuro A proposta, definido. a última falada foi do Catar, né? Que seria uma Do proposta. Catar? Seria uma proposta do também? Catar. Também Tem futebol futebol foi falado Só que o futebol quando- norte-americano é mais pro final do ano. Aí não seria nesse momento que ele deixaria o Atlético, que é a história do próprio Kaká, do próprio Robinho, tem umas outras histórias por aí. Agora, o do Catar é o que foi falado. Agora, pro Catar? Não, o Catar foi falado também quando o Assis estava comprando ingresso. Era o Catar. É, ali. Era isso conversa, também, era o Catar. Parece que o local mais forte é o Catar. Eu gostaria que você falasse sobre o Ronaldinho e sobre essa liberação para a disputa. Que agora Você viu? Ainda bem que ele não estava filmando, né? Discurso do Deco, Brasil. Ah, isso aí é inconcebível. Ronaldinho, primeiro que ele não podia ter sido liberado no jogo diante do Bahia, tinha que ter jogado, precisa de ritmo. Se tem um propósito e o presidente fica ali, não vai sair, ou estão falando que não é verdade, ou não dá para entender, porque o cara tem que ser aproveitado, é nítido que ele precisa de ritmo. E um exemplo, Everton, é aquele lance que ele teve a chance de marcar aquele gol. Ele pega, tenta dar a cavadinha, em outra situação ele teria feito aquele gol com os pés nas costas. Então é inconcebível a falta de ritmo e nesse momento, você precisando vencer, precisando do Ronaldinho, precisando de encontrar esse conjunto que a gente tanto está falando, aí você vai liberar o cara para Mas você analisa como despedida. Não dá, Eu também acho, mas peraí, vocês analisam como despedida realmente que a gente viu? Ele abraçou o Levira, ele despediu de 1 a 1. indícios são Ele esses, fez a filmou, cena, filmou todo postou mundo, no não sei o Twitter quê. que Aí o Alexandre, casamento que o deu que o certo Calil hoje. falou? O Calil falou assim, o Assis é meu amigo, se tivesse alguma coisa o Assis tinha me falado. Ô, gente, vamos combinar o seguinte, impossível que uma situação dessa com todos esses ingredientes ainda não houvesse alguém chegado e falado. Eu não acredito que ele precisa Não, pelo amor de sair pra Deus. necessariamente já sair de imediato para um clube, eu acho. Eu acho que podem chegar a uma conclusão de que, não vai ter a mesma produtividade. Não Acabou tendo a cedo, mesma ganhou. produtividade, vai passar a ser questionado. Compensa esse Não jogador, compensa. por tudo que ele fez, Não. começar a ter uma certa rejeição da torcida, vai, etc. Compensa você perder um jogador desse. Por exemplo, ele está indo lá para a despedida do Deco. Por que daqui 5, 3, 1 ano, sei lá quando, 6 meses que o Ronaldinho se aposentar, por que ele não pode fazer um jogo no Mineirão com a camisa do Atlético? Você vai perder a oportunidade de ter isso? Então, eu acho que pode ser um negócio amigável. Chegar a um Falar, acordo. não dá. Talvez ele também não bom pros queira dois. manter esse ritmo mais de competitividade, que eu acho que é plausível pela idade eu que também tem, acho pelo que- que fez na Você acha que a carreira. diretoria pensou nisso? Pensou. Uma despedida decente, Lógico. digna, etc. Eu acho que sim. Você acha que pensou? Fazer uma Everton, despedida agora? eu acho que se ontem o jogo tivesse sido de outra forma, eu acho que talvez o discurso fosse outro. Mas aí depois do jogo da despedida vai ter que poupar o time quando for jogar no brasileiro. Problema. mesmo. Aliás, Igor, O jogo de despedida também vai poupar. eu vi já o presidente pessoal vai ficar Alexandre Calil, cansado, que vai falar, falou depois do jogo, enfim. Mas eu gostaria que você discorresse sobre esse tema Ronaldinho, liberação para o amistoso, no momento em que o Atlético está em plena disputa de um brasileiro, onde o seu oponente principal, que é o Cruzeiro, está na ponta. Né? O Cruzeiro acordou quando o Atlético começou a ganhar. O Cruzeiro se planejou. E em locais onde o futebol é polarizado, é impossível você não fazer essas comparações. Né? Pode parecer um discurso chato, poxa, mas sempre... Não, mas é impossível, porque o Cruzeiro viu o Atlético crescendo, o discurso do Calil que ficaria 10 anos sem ganhar nada, o Cruzeiro se mexeu, se planejou, se organizou, e aí está aí. Ganhou o Brasileiro, foi para a Libertadores, perdeu, está liderando o Brasileiro de novo, até em melhores condições do que do ano passado. Mas, enfim, falando de planejamento, tudo que foi feito, e da questão do Ronaldinho, ídolo. Foi mal no jogo ontem. A melhor coisa que ele fez aí na parte pessoal, se mostrando muito bacana, foi a história de deixar o Tardelli bater o pênalti. Ali ele foi muito bem. Com a bola no pé, não esteve feliz. Não jogou bem, não participou do jogo. Manteve aquele padrão das últimas partidas. E até um detalhe. Ontem eu não achei que o Guilherme entrou bem. A gente sempre imagina o Guilherme como substituto do Ronaldinho. Eu mesmo elogio muito o Guilherme, mas tenho que reconhecer que ontem não jogou bem. E o Luan, que entrou diretamente no lugar do Ronaldinho, aí o Tardelli foi para dentro fazer a função do R10, esse sim está entrando sempre bem. Então, talvez uma nova opção, Maxwell e Luan pelos lados e Tardelli por dentro, pode ser uma opção. Não foi bem, tem crédito, é um ídolo, não mancha o que ele fez atrás no passado. Não tem informação se sai ou não, se sair o saldo tem que ser positivo. Esse quarteto de frente seu, você me despertou uma curiosidade, eu gostaria da opinião. Esse quarteto de frente seu, digamos que ele não tenha o Jô, Tardelli mais enfiado, com um aberto por um lado, outro pelo outro. Pode ser o Você Dátolo. colocaria o Dátolo no meio campo? Seria uma opção. Dátolo, Michael Suel, Luan
e o Tardelli mais próximo ao gol, é isso? Pode ser, pode ser. Eu até tinha falado no caso de ontem, o Tardelli Armando e o Jô como centroavante. Eu acho que não, mas são nesse discurso de acabar opções. com um jogador mais fixo... Mas se acabar hoje com o cara que é o melhor centroavante do futebol brasileiro, você tem que criar alternativa. É, que eu tô dizendo, também uma alternativa. Mas é legal, ainda, mas eu acho que é ainda. A bola também não tá Mas você chegando vai mudar aí. muito o sistema de jogo. Porque pro Atlético passar a jogar sem um homem de referência, ele tem que treinar muito. Se você não tiver ele tem que treinar muito sem referência. Esse negócio de que a bola não tá chegando. Mas ué. Aqui o Ronaldinho antes abastecia o tempo inteiro, cara. Isso me dói na pleura. Ontem teve várias vezes os volantes, o Donizete, que aliás eu gostei do Donizete ontem também, nós temos que fazer justiça. Ontem ele chegou ao banco. Olha aqui. Você achou o Donizete mal ontem? Os dois. Eles marcaram com o olho. Achei o Pierre perdidão, mas o Donizete ontem... O Pierre ele tem um mérito. Ele leva o amarelo muito no início, ele sabe lidar com isso. Ele sempre leva. A gente viu o Lucas Silva no domingo, por exemplo, ficou perdidaço com o amarelo. Sem contar o alvo pra ele. Ontem, durante o jogo, os meias pegavam a bola, ou que seja um volante que se apresentava, aí o Jô no meio dos zagueiros e tal. Não tinha movimentação, isso é muito fácil. O zagueiro ficou em cima, marcou bem e tal. Olha aqui, o presidente Alexandre Calil, depois do jogo, comentou sobre a conquista, falou da renovação de Guilherme, negou que o clube tenha feito proposta por Robinho e ainda recebeu a taça das mãos do capitão Hever. Veja aí. É decisão, fica todo mundo apavorado com a decisão, presidente, porteiro, todo mundo. Mas chegamos aqui na nossa casa de festa, na nossa casa do baile, e levamos a taça, né? Porque argentino faz festa aqui em cima do time azul, em cima do time branco faz não. O Guilherme é prioridade para vocês nesse momento? Renovar o contrato com ele? É prioridade, eu tive uma conversa, como eu fiquei lá na concentração, eu tive uma conversa muito bacana com o Guilherme e nós vamos conversar, nós vamos. Futebol não é simples, futebol é difícil. Futebol é difícil, eu gosto dele, ele gosta de mim, ele gosta do Atlético. Nós vamos resolver tudo. Proposta do Atlético, eu como ela. Se ele tem proposta, é falsa. Tá? O Atlético fez proposta nenhuma em Robinho. Até porque não é hora disso, né? Nós estamos equacionando o Atlético, nós não podemos fazer maluquice. Né? Não vou fazer maluquice, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Colocou a plaquinha sua aqui, ó. Depois de colocou a plaquinha, segura aí que tá pesada, tá? Vamos aqui, ô Jaquim. É sua, Calil. Fala aí, ó. Essa coisa do presidente. Tira esse sorriso do rosto, fala sério, pô. Mas é engraçada a cena ali do Calil, não é não? O Calil falando, ele é engraçado por tudo que ele fala. Uma figura folclórica em muitas situações. Acho que ontem ele se excedeu quando ele bateu de frente com a galera do Galo na veia. Achei que ele pode virar e fazer algumas cobranças, mas a insatisfação daquele povo. Alguns pagam 2.700, outros é 3 e tanto. 4 mil, chega a 4 mil. 3.900. E o pessoal não foi tratado de uma maneira legal, eles reclamaram porque eles ficam ali do lado e não podia descer para ir no banheiro e beber água ali não, só do lado de lá. E estavam no pior setor do estádio. E reza o contrato que tinha que estar no melhor, teoricamente ali no meio, onde foi privilegiado o ingresso de R$200. Então a galera tá certa de cobrar, entendo que o presidente Calil comprou uma briga que não é boa, não é saudável, com aquele torcedor que é o seu torcedor fiel. Todos têm que ser respeitados, mas aquele é o cara que está ali todo mês bancando, tá junto com o clube na hora boa, na hora difícil. É interessante ele falar sobre o Robinho, tá certo, 1 milhão por mês, vai trazer um cara desse agora, é inconcebível. Então isso dele é interessante, porque o que tem de empresário que joga para valorizar o cara é brincadeira. E no caso dele a gente falou ontem que tinha muito disso, né? Que era tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Atlético, a informação de que o Robinho estava se utilizando da história para uma valorização para tentar ir para algum lugar. Agora, só para voltar na questão do Galo na veia, e também não é desculpa, se você dizer assim, então eu vou acabar com tudo. Ué? Tudo bem que ele foi vaiado, ele disse que ele estava lá perto, a família dele estava lá perto, alguma coisa parecida com isso, mas eu vou acabar com isso? O sócio-torcedor não é um projeto e quando você entra nessa história não é uma coisa a longo prazo, você não tem que ter um respeito pelo seu consumidor que faz isso e que está aí com o Atlético esse tempo todo, ou estava na Libertadores, ou tinha esse contexto. Então agora eu vou acabar com tudo e é daqui para frente. Sabe o que deixa o torcedor do Atlético às vezes nervoso com o Calil? Essa história de parecer que é muito dele, a decisão é dele. Tipo assim, quem contrata sou eu. Não, ele falou, quem contrata sou eu, quem manda embora sou eu. Você é bobo de acreditar em quem está falando que eu vou contratar, porque eu não vou contratar. Essa história porque o Atlético é muito maior que isso. O Atlético são todos os torcedores, né? É tudo que envolve o Atlético, que vem envolvendo o Atlético muito antes do Calil.
né? E vai envolver o Atlético muito depois do Calil. Então, essa história do trazer para muito... Ele é fantástico, a gente já disse isso, fez uma administração fantástica, o maior presidente da história. Tudo que ele trouxe para o Atlético, a reformulação, essa história dele falar, o Atlético pensa diferente hoje, o Atlético sabe que pode conseguir as coisas, mas tudo tem um limite. E se cercou de o Atlético, claro, grupo, o Atlético é maior que isso. Não é assim, eu defino, eu vou acabar com o Galo na veia, eu compro, sabe? A parte do Galo na veia, não, mas é porque ele falou plenamente isso, que não é bacana bater de frente com o torcedor, sendo o que vai sempre ou o que está indo pela primeira vez. Eu respeito ao consumidor claro. da mesma maneira. Então, nisso aí está errado. Agora, a parte de falar eu que faço isso, e confesso que não vi essa parte da entrevista, não seria apenas uma sinceridade, fugir do politicamente correto, sair do lugar comum, porque de fato é ele que manda mesmo? Não, eu não estou dizendo, eu acho que ele até pode... Não, ele que manda, cara. Só que, eu estou dizendo que o que o irrita a torcida, ele pode falar isso, ele pode se sentir no direito de dizer, eu mando. É ele que manda, é ele que contrata mesmo. Mas o que irrita a torcida... Mas é o que irrita a torcida. É o que irrita a torcida, que participação que eu tenho. Você falou de um ponto você falou de um ponto interessante. Parece que não existe. Os especialistas, alguns especialistas dizem que alguns clubes só funcionam com um pulso firme, com um regime em que o presidente manda até na comida que o jogador vai comer. Né? Então, o Corinthians foi assim com o Andrés, o Atlético foi assim com o Calil e funcionou. Né? Porque o Atlético ganhou 2 títulos internacionais, um vice-campeonato em 2012, que para muitos não vale nada, mas o futebol apresentado em 2012 foi o melhor desses últimos 3 anos, curiosamente no ano que ele não ganhou. Né? Então, o que me preocupa será que o Maluf só trabalha quando ele manda? Quando ele fala, você concorda com o Maluf antes procura um lateral. O Maluf, hoje... é porque é o seguinte, gerir futebol com dinheiro, eu faço. Você está entendendo? Me dá aí 200 milhões... E fala, Everton, monta um time bom pra gente ganhar alguma coisa. Mas hoje qual é a autonomia que ele tem? Agora, não, desse jeito, pela entrevista nenhuma. O diretor de futebol competente, ele trabalhar com criatividade, fazer bons negócios, sem o dinheiro, porque com dinheiro até eu faço. Mas deixa. Mas é isso que eu tô falando. É isso aí. Você acha que o Calil precisa chegar no Maluf e dizer, Maluf, nós precisamos de um lateral, então vai buscar o Pedro Botelho, Emerson Conceição. Então, porque é muito fácil bater nas costas quando acerta, mas quando erra tem que criticar. Então, se tiver que esperar o Maluf, o Calil, mandar trabalhar, aí fica difícil, né? Ô, gente, nós precisamos... Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não tem, mas eu tô vendo que você não vai deixar. Mas é rápido? É mais ou menos. Então fala depois. Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta de foro íntimo para você aqui. Como é que vai a sua vida sexual, Conceição? Você está se sentindo para baixo? Tem que tomar um ativo, Conceição, daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece. Olha, não se assuste, nem se desespere. Tá vendo esse número aqui na tela? É o telefone do Ativo. O Ativo é um energético natural totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada, viu, Maluf, na sua relação. Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa com muita intensidade e muito vigor. Ele age na sua circulação sanguínea por até 72 horas e por isso você vai se tornar um verdadeiro sex machine. Vai devolver todo aquele ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H de Everton. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo? Claro que não. Ou você vai pedir seu Ativo agora, lembrando que você vai ligar o 34912227, vai receber o Ativo aí na sua casa ou no seu trabalho com conforto e discrição. Por quê? Porque ele chega numa caixinha discreta, ninguém vai saber que você está comprando o Ativo. Ontem o Ronan, lá da Rádio Minas, me pediu um. Tô ligado, Ronan. Os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo, a energia que cabe no seu bolso. Daqui a pouco, na volta, vamos falar do Cruzeiro, do líder do Campeonato Brasileiro, e vou mandar 200 abraços aqui para os meus amigos de rádio, aqueles que estiveram ontem no Mineirão e que acompanharam mais um título dentro do Mineirão. Até já.